Aí, gente, bom dia. Tendo em vista o pouco tempo que nós temos aqui, eu vou tentar ser o mais conciso e breve possível. Mas o Senhor colocou um versículo em meu coração, uma ideia no meu coração, que eu acredito que é para todos nós. Eu vou começar com o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Já vou começar a leitura para economizar o tempo. Paulo aqui, por inspiração divina, escreve: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Então, sintetizando aqui, destrinchando um pouco o que esse versículo está falando, nós podemos ver que Paulo diz que nós somos a carta que Cristo envia para o mundo, onde Ele, por meio do Espírito Santo, escreve uma mensagem em cada um de nós, que será lida e conhecida por todos. Que doideira, né? Tipo, Deus, Ele está ali, Ele quer mandar uma mensagem para aqueles que não conhecem a Ele, então Ele pega uma carta, escreve a mensagem e envia. Adivinha uma coisa? Você é essa carta. A mensagem que Cristo quer que as pessoas leem será lida em você, quando elas te observam, quando elas convivem com você. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O que você tem impedido do Espírito Santo escrever sobre você? Será que em algum momento durante a escrita do Senhor, você segura a mão dele e fala: não, isso não escreve não, eu não tô querendo isso agora. No momento eu não quero isso. Será que em algum momento durante a escrita dele, ele vê que quer apagar alguma coisa que está escrito para escrever outra por cima, e você segura a mão dele e fala: não, não apaga isso. Eu não quero abrir mão disso agora. Eu não estou pronto, eu não quero. O Luvini pregou sobre isso na quinta passada, mas eu quero ecoar a mensagem dele e dizer que realmente está na hora de a gente matar os nossos ídolos. Está na hora de a gente crucificar os nossos ídolos. Colossenses capítulo 3, versículo 5 fala uma exortação a nós, onde o Senhor diz para mortificarmos tudo que pertence à natureza terrena em nosso corpo. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não podemos ter dois mestres, não podemos assentar em duas mesas. Mateus 6, 24, você não pode servir a dois mestres. Onde está o tesouro do seu coração? Onde está o seu coração mostra qual é o tesouro da sua vida. Mateus 6, 21. Então a pergunta que é levantada aqui é: será que a mensagem que eu carrego, será que aquilo que as pessoas leem em mim é uma mensagem de autoria de Jesus ou autoria minha, da minha carne, do meu pecado? Será que eu estou escrevendo o que as pessoas leem? O que eu vejo do Senhor é que não basta a gente apenas não ser influenciado pelo nosso meio. A gente tem que influenciar. Muitas vezes nos contentamos com isso. Falar: não, eu estou aqui no CEUB, eu estou em tal lugar, mas eu não sou levado ao pecado, mesmo tendo essas pessoas à minha volta. Estou tranquilo. Mas às vezes você está inativo. Às vezes você está inerte, apático. Não convém que as coisas sejam assim. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos das luzes. Que tristeza é essa realidade. As trevas estão constantemente propagando a iniquidade, a morte, levando pessoas à perdição. E nós que temos a cura, a resposta, a luz, carregamos as águas que não acabam, uma fonte viva de água, a gente fica só no nosso lugar, falando: não. Aqui não, Senhor, não escreve isso sobre mim. Não abro mão disso. Eu quero escrever a minha mensagem porque eu acho isso mais confortável. Não convém que seja assim. Mateus capítulo 5, versículo 16 fala: vocês são a luz do mundo. Cada um de nós somos a luz do mundo. Fala: portanto, brilhem a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? Ao seu Pai que está no céu. Ou seja, em meio àqueles que não creem no Senhor, no momento que a gente mostra uma conduta de vida, um modo de viver baseado em boas obras, eles verão aquilo e reconhecerão a glória de Deus, o poder de Deus atuando sobre as nossas vidas. Então está na hora de a gente abrir esse espaço. Efésios capítulo 5, 18 fala para a gente ser cheio do Espírito. Mateus 4,4 o Senhor fala: não viva apenas do pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Será que a gente não está se fartando com pão? E às vezes a palavra do Senhor que está lá, a gente está deixando carregar poeira e a gente não deixa aquilo influenciar a gente. Nós temos que ser o reflexo da Bíblia. A gente lê e reflete aquilo. A gente tem que ser uma Bíblia ambulante.
Ah, mas eu já tentei várias vezes na minha vida, eu já tentei abrir mão disso, já tentei abrir mão daquilo. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que cada um de vocês aqui tem um desejo, sim, de viver de uma maneira que agrade ao Senhor, que se adeque aos preceitos dele. Eu sei disso. Às vezes, mas está difícil soltar isso. Quer saber a resposta? Nós temos que ser luz, nós temos que ser exemplo, nós temos que ser tudo isso. Mas não conseguiremos na nossa força. Esse é o Evangelho. Esse é o cerne do Evangelho. Sozinho a gente não consegue. O que o Senhor propõe para nós, então? Qual é a realidade que nós vemos? Existe, Gálatas 5:17 mostra que nós temos duas naturezas. A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Qual que é o jogo do cristão? É ver onde ele semeia. Esse é o jogo da vida do cristão. No próximo capítulo, em Gálatas 6, versículo 8, diz que aquele que semeia na sua carne colhe a corrupção. Nossa, por que eu estou desejando tanto esse pecado? Por que eu não tenho forças para desejar essa santidade? Por que eu não consigo abrir mão dessa área da minha vida? Bom, onde é que você está semeando? Abre o seu Instagram, vê quanto tempo você passa nos Reels, no TikTok, e compara com isso o tempo que você passa na Palavra de Deus. Será que semeando muito na sua carne, você não está realmente colhendo o que a Bíblia diz? Corrupção. Porque em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, fala que à medida que a gente contempla o Senhor, nos tornamos a imagem e semelhança dele mais e mais gradativamente. Ou seja, contemplar a Deus, contemplar a sua palavra, contemplar o senhorio dele, a glória dele, em oração e louvor, fazer essas práticas espirituais, nos tornamos mais e mais semelhantes a ele. Bom, se eu semeio na minha carne e me torno mais corrupto, mas se eu contemplo ao Senhor e me torno mais santificado, será que não está mostrando isso? Que muitas vezes a gente não consegue abrir mão das coisas porque estamos alimentando muito a nossa carne, talvez? Porque a resposta está toda na Bíblia. João capítulo 17, versículo 17, nós vemos Jesus intercedendo a favor dos seus discípulos, a favor de nós, para o Pai. Ele diz: Pai, santifica-os na verdade. Agora adivinha o que ele fala depois? A tua palavra é a verdade. Qual que é o meio que Deus usa para nos santificar? A própria palavra dele. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vocês conhecem esse versículo? A palavra de Deus é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela é viva e eficaz. A palavra-chave é eficaz. Ou seja, ela não tem dificuldade de alcançar o seu objetivo. Ela é eficaz em alcançar. Tem facilidade, ela corta, separando carne e osso, alma e espírito. Ela divide aquilo que é do mundo, aquilo que pertence do Senhor. E à medida que a gente semeia, não só a gente é santificado, como João 17 diz, mas nós também ganhamos mais e mais fé. Sem fé a gente não agrada a Deus, Hebreus 11. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então a exortação que eu quero que vocês saibam hoje é esse. Vocês são a carta de Cristo. Jesus escolheu cada um de vocês para escrever uma mensagem específica, falando: eu quero que o mundo leia isso em você, porque eu levantei você. A Bíblia fala que nós somos um reino de sacerdotes, aqui cheio de sacerdotes e sacerdotisa, sem exceção nenhuma. É o que Cristo diz sobre a sua identidade. Então, quando você cruzar aquela porta para voltar na sala, eu não quero que isso seja só uma ideia na sua cabeça. Deus quer me usar. Eu quero que isso seja parte da sua identidade. Fala: eu sou uma carta de Cristo para o mundo. Eu resplandeço e a minha reflexão é a Bíblia. É isso que eu mostro para as pessoas. Então, primeiro, tenha essa certeza. Se você ainda tem alguma dúvida que Deus não vai te usar, eu repreendo esse pensamento agora, em nome de Jesus Cristo. Que esse pensamento, além de não ser a verdade, ela quer corromper a palavra de Deus. Ela vem diretamente de Satanás. Saiba de uma coisa, vai contra a Bíblia. É uma heresia pensar isso. É uma heresia pensar que Deus não quer te usar. É diretamente heresia. Então, repreenda esse pensamento, Pai. Renove a nossa mente, como em Romanos 12, para que a gente não fique conformado com o modo de pensar que provém do mundo, que é um modo satânico, mas que a gente seja renovado na nossa mente para estar de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai, em nome de Jesus Cristo. Então, primeiro, tenha essa certeza. Você é a carta de Cristo. Cada um de vocês. Vocês são especiais. E agora o ponto final. Segundo, essa é uma guerra de semear. O CEUB está desesperadamente precisando de uma resposta. O Brasil, o mundo, as pessoas precisam de resposta. Então é responsabilidade nossa saber: olha, Senhor, pela minha força eu não consigo, mas eu vou te dar completa autoridade para agir sobre mim, para mudar o meu coração. Eu não consigo mudar quem eu sou, mas o Senhor consegue. Eu vou semear no meu espírito, semear a sua palavra, semear em oração. 1 Tessalonicenses 5:17 fala: orem sem cessar. Josué capítulo 1, versículo 8 fala: medite no meu livro da vida dia e noite, constantemente. Não deixe que ela parte da sua boca, para que você faça tudo o que está de acordo com ele. Em todos os seus caminhos você será bem-aventurado. Então, gente, a resposta está aqui. Para finalizar agora,
Nós temos tudo. Às vezes a gente fica, Senhor, eu não consigo abrir mão desse aspecto da minha vida, desse pecado. Deus pode olhar para a gente e falar, por que você ainda está orando sobre isso? Eu já abri um meio para você vencer isso. Me lembra de Êxodo 14, versículo 15, onde Moisés está encurralado, ele vê os egípcios chegando e está lá o mar vermelho, e ele vai falar, Senhor, abre comigo. Ele fala, por que você está orando para mim? Diga ao meu povo que marche, porque o caminho eu já vou conceder, eu já abri. Às vezes Deus fala, você quer que você quer me ajuda para poder abrir mão desse aspecto da sua vida? Eu já te dei o meio, eu já te dei a Bíblia, eu já te dei a oração, eu já te dei o jejum, já te dei a comunhão com os santos. Eu já te dei tudo isso, é só você aplicar e tudo vai se abrir, só basta que a gente marche. Talvez está nesse estágio da nossa vida, onde a gente não precisa mais ficar só clamando pela mesma coisa por anos. A gente só precisa marchar. E quando a gente marchar, vai ser potente, porque o seu pertence a Deus. Em João capítulo 1 fala que as trevas não conseguem derrotar a luz. Capítulo 1, versículo 5. Adivinha o quê? Nós somos a luz do mundo, através de Cristo. As trevas não têm vantagem sobre a gente. Só basta a gente marchar, ser mais prudente, semear no Espírito, esgotar a carne. Então, gente, que vocês possam ter uma semana abençoada, final de semana abençoado. Eu oro em nome de Jesus, Pai, que o Senhor engrave cada lição dessa no nosso coração, Deus. No meu também, em nome de Jesus Cristo. Pai, que a gente tenha essa coragem de marchar, Deus. Que a gente possa esgotar o nosso orgulho pensando, não, eu quero me santificar na minha própria força de vontade. Não, Senhor, que a gente reconheça a nossa fraqueza e a nossa dependência nas práticas espirituais que o Senhor concedeu a nós. Que a gente reconheça a nossa dependência diante da Bíblia, da Tua Palavra, diante da oração, diante do jejum, diante da comunhão dos santos, diante da confissão de pecados aos outros para ajuda, pela vitória. Como fala em Tiago 5, Pai. Deus, nos conceda essa ousadia em nome de Jesus Cristo. Pai, nos dê uma fome de comer o Seu rolo, Pai, para devorar ele e provar como é que é doce, Deus. Que a gente não seja cheio do vinho do mundo, mas cheio do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Obrigado, gente.